Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Ao longo desta semana olhamos para o mundo em 2013. Como é que vai ser Portugal? Como é que estará a Europa? Quais as relações de força entre os Estados Unidos e a China? É um pouco sobre esse ano que nos espera, dentro de poucas semanas, que vamos olhar nesta Comissão Executiva também com António Gomes Mota e Diogo da Silveira. Agradeço aos dois a vossa presença. António, começo por si para lhe perguntar como é que vai ser Portugal em 2013. De hoje a um ano, o que é que estaremos certamente a dizer? Pois, eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas podemos obviamente fazer algumas previsões ou alguns vaticínios. Eu acho que a situação em Portugal durante 2013 vai estar um bocadinho dependente daquilo que vai ser a situação que nós vamos também atravessar na Europa e de uma forma geral mais no mundo. A nossa economia é uma economia que está, para o bem e para o mal, muito ligada àquilo que é a evolução do panorama económico mais global. Portanto, se tivermos melhores ventos da Europa e do mundo de uma forma mais geral, isso vai-nos seguramente beneficiar. Se porventura se manter esta situação de alguma estagnação económica que marcadamente caracteriza a Europa e começa também a afetar outros países que têm no passado revelado um crescimento económico pujante, naturalmente que teremos problemas a somar àquele que vai ser seguramente o grande condicionamento da nossa atividade económica para o ano, que é o aumento muito grande da carga fiscal que de uma forma geral, famílias e empresas vão ter em 2013. Nós temos vindo a acrescentar Portugal camadas de austeridade em cima de camadas de austeridade. A partir de janeiro, certamente, grande parte dos portugueses, quando olharem para o recibo de ordenado, vão ter uma desagradável surpresa. Alguns focos de tensão social podem agravar-se. Pode haver, de facto, uma sensação de que já não vale a pena continuar este esforço. Ou, antes, pelo contrário, poderá haver esse espírito, de facto, que alguma coisa está a mudar, alguma coisa em Portugal vale ainda a pena fazer um esforço acrescido. Eu, sobre isso, tenho algum receio. Nós, em 2012, apesar de tudo, tivemos um ano com conflitualidade social, com algumas greves, com manifestações, mas dentro de um quadro, apesar de tudo, de relativa normalidade, eu receio que em 2013, se continuar a agravar-se o problema do desemprego, se continuarem a serem excluídos, e esse é um dos problemas mais dramáticos que nós temos na nossa sociedade, a serem excluídos mais e mais pessoas de todo e qualquer tipo de apoio social, eu receio que a gente possa ter alguma agudização de conflitualidade social e de manifestações um bocadinho mais extremas desse mesmo descontentamento e dessa insatisfação. Diogo, como é que vê o ano em 2013 para Portugal? Eu também não tenho a bola de cristal que o António referiu. Gostava de dizer, já que me pergunta, que vejo duas tonalidades distintas no ano de 2013. Acredito que para o país o princípio do ano será à imagem do que disse o António, acredito um princípio de ano difícil, em que, em geral, a situação real e a percepção das pessoas vai fazer com que ressintam um deteriorar da situação. Quero acreditar que na segunda parte do ano a esperança cresça, a esperança apareça uma visão de melhoria. Não ainda a melhoria, estamos em derivadas, mas a visão da melhoria. Faria uma comparação com uma curva. Nós, numa curva relativamente fechada, que nós vamos, à qual chegamos do automóvel, vamos a travar no princípio todo da curva e é quase no momento em que já estamos na velocidade mais baixa que, pela positiva, se vê o fim da curva e, portanto, já se vê se pode começar a reacelerar, estando ainda dentro da curva. Eu gostava de acreditar que o ano de 2013 corresponde à curva e, portanto, mesmo se ainda estaremos dentro da curva, o facto de vermos a reta que vem depois da curva vai dar, na segunda parte do ano, esperança e um elan positivo em geral a todos. Eu gostava de acreditar que será assim a segunda parte do ano. Se me permite só acrescentar duas notas, já que o Rui gosta sempre de procurar, apesar de tudo, sinais positivos nesta conjuntura complicada em que nós vivemos, mas eu acho que nestas últimas semanas do ano nós podemos identificar, quer nacional, quer internacionalmente, dois
dois pequenos vetores de esperança. Do ponto de vista internacional, e penso que vai ser concretizado com maior ou menor dificuldade, muito brevemente, os primeiros passos da União Bancária. Eu acho que esse é um aspecto absolutamente crítico para nós resolvermos o problema do euro, que é conseguirmos de uma vez por todas separar o problema da dívida soberana do problema da crise bancária, e falhou até o acordo na reunião do Eurogrupo de ontem, mas seguramente, se não na próxima reunião, na outra a seguir, há de se chegar seguramente a um acordo. E isso vai dar um plano de estabilidade ao euro que eu acho que é muito importante, que somando ao facto também, bem ou mal, não importa, mas ficou resolvido, pelo menos por agora, o problema do financiamento grego. Eu acho que nós vamos ter um primeiro trimestre onde vão começar a haver sinais que vão consolidar claramente a moeda, o euro. No plano nacional, também eu acho que há um pequeno vetor que vale a pena sublinhar. Se nós repararmos, tem entrado na agenda política, aos mais diferentes níveis, o tema do financiamento da economia. E eu acho que esse é um aspecto muito importante, porque mais do que falarmos do financiamento da economia, do que nós estamos a falar é de uma rotação da prioridade de consolidação orçamental, que obviamente se mantém, para os problemas de crescimento económico. E aquilo que é a faceta mais visível desse problema, desde logo, é o financiamento às empresas. Diogo, quando olhamos para a Europa, há de facto sinais que continuam a ser complicados, mas se olharmos, enfim, numa linha um pouco maior, nos últimos 2, 3 anos, há passos que foram dados. Este da União Bancária é um passo importante, não está concretizado, mas parece estar muito próximo da sua implementação, e há, obviamente, alguma noção de que é preciso olhar para alguns vetores, o financiamento de algumas economias, nomeadamente, e depois há um fator, eleições na Alemanha, que é, obviamente, determinante no próximo ano. A conjugação destes fatores poderá permitir que quem manda na Europa olhe de maneira diferente e adote políticas diferentes a partir do próximo ano? Vamos acreditar que sim, claramente, vamos acreditar que sim, e essa questão constrói muito em cima dos comentários do António, que eu partilho na totalidade, e por vezes basta simplesmente olhar umas semanas ou uns meses para trás para perceber a dinâmica, não é? É muito importante olhar para o filme e não só para as fotografias. E reforçando o tema do António, que depois liga com a pergunta do Rui, há 3 meses atrás havia muito mais dúvidas sobre o futuro do euro. Não havia as tomadas de posição que há hoje. Portanto, a evolução nestes últimos meses, quer por parte do Banco Central Europeu, quer por parte, nomeadamente, da Alemanha, que sabemos que tem sido, ao mesmo tempo, um apoiante e um travão em algumas das medidas, como foi também de novo esta semana, mas mesmo assim já houve uma evolução incrível, quer nessa vertente, quer na vertente da Grécia, não é? Desapareceu a incerteza, reduziu-se, pelo menos, a incerteza, que é um fator fundamental para a confiança, e a confiança é um fator fundamental para o investimento, e o investimento é um fator fundamental para o crescimento. E, portanto, basta, entre aspas, continuarmos nesta tendência recente para ver isso. E as eleições vão, com certeza, permitir isso. Infelizmente, entre aspas, as eleições na Alemanha só são em setembro, mas os posicionamentos mais recentes da responsável, de Angela Merkel, têm sido já claramente mais positivos, dentro do contexto, o mais positivo possível para quem tem eleições. E isso deixa antever que, se assim é antes das eleições, depois, a correr bem, nós vamos ter, nomeadamente, uma maior harmonia e, acredito eu, um regresso do lado positivo do eixo franco-alemão, que vai permitir puxar a Europa. Aliás, uma nota interessante a esse propósito, olhando um bocadinho para trás, nós há meia dúzia de meses tínhamos, de uma forma muito insistente, comentadores, economistas, etc., a defenderem que a única ou uma das soluções fundamentais para o euro era a saída da Grécia do mesmo. Isso, de repente, foi um tipo de discurso que praticamente desapareceu. O que mostra que, de facto, essa dinâmica está a evoluir no sentido de consolidarmos este espaço, com as dificuldades que estão inerentes, mas de consolidá-lo também como projeto, desejavelmente, de futuro. Entre este ponto de início de confiança e o ponto de início de retoma da economia, o que é que fica pelo meio, António?
Olha, é um período difícil, é um período em que vamos andar para a frente e para trás, sobretudo a nível europeu, mas, como dizia o Diogo e muito bem, nós temos pouca propensão para olhar para trás e ver o caminho, apesar de tudo, que se tem percorrido. E a verdade é que nós estamos sucessivamente, não no ritmo que toda a gente gostaria, mas estamos sucessivamente a dar passos no sentido de consolidar este projeto europeu, neste caso, muito à volta do euro. Agora, o problema que a Europa verdadeiramente tem para resolver, e esse, porventura, é ainda mais difícil, vai demorar mais tempo e ao qual não se tem dado a devida atenção por excessiva e natural focalização neste problema mais agudo da crise das dívidas soberanas, é a agenda de crescimento. Ou seja, a Europa tem que reganhar a sua competitividade no espaço mundial. E sem resolver esse problema, tudo o resto, quer dizer, mais tarde ou mais cedo, acabará por sofrer também. E penso que em 2013, se nós conseguimos, sobretudo no primeiro semestre, dar os passos mais relevantes para a constituição da União Bancária, para haver um processo de clara estabilização do euro, se possa olhar um bocadinho mais para aquilo que são os fatores de competitividade que a Europa tem que rapidamente ganhar para ter outra dinâmica neste mundo cada vez mais concorrencial em que nós vivemos. Diogo, quando olhamos para aquilo que têm sido as renegociações sucessivas dos empréstimos à Grécia, ou daquilo que é o apoio à Grécia, e Portugal é muitas vezes apontado como podendo tirar partido dessas mesmas renegociações, mas no final do dia ficamos praticamente na mesma, com exceção de uma alteração das condições que foi feita. Parece-lhe que Portugal deveria insistir nesta tentativa de colagem, esta renegociação, ou será mais sensato fazê-lo no recato das negociações e descolando deste momento relativamente à Grécia? A minha posição é clara, eu tenho apoio a segunda opção que o Rui apontou, por uma razão simples. Todas as negociações e os apoios à Grécia partem de um pressuposto que é a Grécia não consegue cumprir o plano que acordou. Para nós, como país, de uma forma ou de outra, colarmos a esse tipo de situação, passará por reconhecermos que não conseguimos cumprir o plano. E eu acho que nós vamos conseguir cumprir o plano ou um plano ajustado e acho que não devemos aceitar de forma explícita que estamos numa situação de não conseguir. Portanto, eu acho que devemos claramente descolar da situação da Grécia. Com certeza que devemos tentar tirar os benefícios adequados numa taxa aqui, num diferimento de um pagamento de juros acolá, mas globalmente aceitar o que se chama uma reestruturação soft, que é o que está a ser feito, soft, mas de uma amplitude gigantesca, não é? Porque depois do esforço que já foi feito, nós estamos agora a falar de, para metade mais ou menos da dívida, estar para 1/3 do valor. E aqui também, se agora parássemos um momento e pensássemos se há 2, 3 anos atrás me tivessem dito, pelo menos a mim, que era possível um Estado europeu de repente fazer um pedido destes, eu acharia que seria impossível. Que o euro não ia aguentar. Que o euro ia explodir. E não foi. Mas voltando à pergunta de base, não, eu tenho um ponto de vista claro, nós devemos beneficiar dos efeitos colaterais positivos, associar-nos, não. Esse é um jogo difícil, é um ponto muito difícil de conseguir obter, António. Não, é uma arte, é isso que se chama política e é isso que se chama capacidade de influenciar e capacidade de negociar. Como eu já disse aqui mais do que uma vez, o que nós devemos fazer é muito simples, que é, privadamente, procurar obter todo o tipo de apoio, de vantagem que porventura decorra da renegociação do acordo com a Grécia, publicamente não pedir nada. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos vir a beneficiar do futuro terá que ser a Europa de per si, por sua livre e espontânea vontade, no contexto dos países que vem ajudando, que deve disponibilizar. Nós, de facto, não devemos, do ponto de vista, sobretudo da imagem externa, darmos qualquer sinal que a nossa situação é parecida com a Grécia. Aliás, se reparar, essa tem sido desde sempre a estratégia da Irlanda e tem sido bem conseguida desse ponto de vista. Portanto, privadamente, com certeza que sim, criar todas as condições para podermos ter algum tipo de benefício neste caminho que nos falta fazer de consolidação, mas do ponto de vista público, naturalmente que não.
Muito bem, Diogo. Vamos olhar para os Estados Unidos. Uma nova liderança, ou um Obama 2 relativamente àquilo que é uma presidência Obama 2, com uma nova secretária de Estado que ainda não conhecemos, quem é que será, mas importante aquilo que é o jogo diplomático desta nova administração, mas também, parece-me a mim, com uma política diferente, talvez mais protecionista, relativamente a alguns países, nomeadamente à China, nomeadamente à energia, e com alguns fatores diferentes desta administração face ao passado. Primeiro ponto que gostava de colocar, este penhasco fiscal que os Estados Unidos estão a viver neste momento, com alguns Estados em situação de pré-falência, ou mesmo falência, é uma espécie de Europa revisitada com algum tempo depois. Sim, é uma das interpretações possíveis. O primeiro aspecto é que, obviamente, os Estados Unidos têm uma tal dimensão que, se temos ali um problema sério de arrefecimento de economia, quer a nível dos Estados, quer a nível federal, quase que vai fazer esquecer a crise europeia. De tal maneira, a dimensão é grande, não é? Como sabemos, o primeiro aspecto agora é fundamental e hoje é dia 5, portanto, restam 25 dias, é resolver o tema do fiscal cliff, não é? Que tem uma dimensão gigantesca à luz do país, não é? Portanto, dos últimos números, não, que tem as duas componentes, não é? Dos impostos a mais e dos subsídios a menos, não é? Os impostos a mais, aquilo dá milhares de euros por cabeça, sendo que nos rendimentos mais elevados dá dezenas de milhares de euros, e nos cortes de subsídios são várias vezes o pacote de Portugal, não é? São 6 vezes o pacote de Portugal, só neste momento, só neste fiscal cliff, não é? Portanto, o que é certo é que a forma como os Estados Unidos vão conseguir gerir, nomeadamente a nível federal, a realidade do país, vai impactar muito a Europa. Eu gostava de acreditar, como os Estados Unidos são um país federado, que justamente a solidariedade e a forma de trabalhar em conjunto vai mostrar todos os benefícios de ter uma federação, que é algo que nós justamente ainda não temos na Europa. Portanto, curiosamente nasceu com o fim da união que correu mal, entre nomeadamente Estados do Norte e do Sul. Com certeza. E acabou em guerra. E acabou em guerra. Vão mais de 200 anos. Pois eu gostava que, pelo impacto tangível que pode ter na economia mundial, e portanto europeia e portanto portuguesa, quer pela imagem que pode dar para ajudar digamos, a diminuir as preocupações de alguns europeus que ainda não têm uma visão federalista, por essa razão também, pela positiva, eu gostava que corresse bem. Claramente vai haver modificações, vai haver mudanças, não estão claras ainda, portanto é difícil ainda, nesta altura, comentar. António, o que é que se passa realmente com a economia norte-americana? Não se passa nada de especial. Enquanto as máquinas funcionarem e puderem imprimir mais dólares. Retomando a sua questão, colocou há bocadinho ao Diogo, o problema de haver alguns Estados em grandes dificuldades, devo dizer que isso aí não me preocupa minimamente, porque os Estados Unidos, como o próprio nome indica, têm um conjunto de mecanismos que funcionam muito bem de estabilização e de poder acudir a qualquer dificuldade mais significativa de algum Estado. Aliás, nós às vezes esquecemos, mas há 4 ou 5 anos atrás, a Califórnia, curiosamente, um dos Estados mais pujantes do ponto de vista económico, estava praticamente falido e o problema acabou por se resolver sem dificuldade maior. Desse ponto de vista, não creio que haja um grande problema. Onde eu acho que há um problema sim sério, e por acaso não estou muito otimista para 2013 relativamente aos Estados Unidos, é no que concerne à redução do déficit orçamental. Porque seja lá qual for o acordo que o presidente Obama e os republicanos do Congresso façam, vai sempre passar por uma de duas coisas, ou provavelmente por uma mistura das duas, que é algum aumento de impostos e uma redução de um conjunto de subsídios e de despesas, nomeadamente de natureza social. E isto, objetivamente, vai ter rendimento disponível à economia. E aquilo que a Europa está a passar hoje em dia, nomeadamente que nós em Portugal, em Espanha, na Irlanda estamos a assistir, que é o impacto desta redução do rendimento disponível na economia e no seu arrefecimento, é um risco muito sério que os Estados Unidos correm também, se isto não for bem calibrado. Acresce ainda, e esse é um problema ainda adicional, que do ponto de vista da política monetária já não se pode fazer muito mais nos Estados Unidos. As taxas praticamente são inexistentes, não é? Estão praticamente em nível zero. O Fed já injetou nestes últimos 2 anos
uma quantidade enorme de liquidez no sistema e, portanto, não é possível fazer muito mais. E, portanto, se este acordo em termos de redução do déficit não for minimamente bem calibrado e faseado, a economia americana corre o sério risco de, para o ano, ter não diria que gripasse, mas apresentar algumas dificuldades. O tema fundamental, que concordando, obviamente, como sempre, com o António, o tema fundamental é o faseado, não é? A grande vantagem em relação à receita aplicada em vários casos europeus, e nomeadamente o nosso, como sabemos, não se sabe bem porquê este curto espaço de tempo que foi definido como o máximo adequado para a recuperação. Mas o que está na mesa, o que está em cima da mesa nos Estados Unidos, são cortes de uma dimensão muito elevada, embora num período maior tempo. Mas está em cima da mesa 10 anos, não é? Estamos a falar de um corte brutal. 460 mil milhões de ordens de grandeza, não é? Mas uma economia muito grande, e se for ao longo de 10 anos é mais aceitável. Portanto, com certeza que vai ser difícil, com certeza que haverá algumas similitudes e vai haver corte no PIB, mas como eles têm neste momento na mão, é isso que estão nomeadamente a negociar, o ritmo, muitas vezes isto é tudo uma questão de ritmo. Portanto, a questão fundamental vai ser o ritmo, não é se, é a que ritmo. E com uma nota muito importante que a gente às vezes se lembra dela e com pena. Aqui ainda por cima os Estados Unidos têm moeda própria e, portanto, é mais um grau de liberdade que têm para também poderem minimizar, mitigar um bocadinho os efeitos na economia de eventualmente um plano de redução do déficit orçamental. Muito bem, vamos continuar a falar dos Estados Unidos, da China também, dos países de língua oficial portuguesa e de uma eventual comunidade destes países. Na segunda parte desta Comissão Executiva estamos a olhar para 2013 durante esta semana. Regresse connosco, até já.